eu vejo muito essa ação de Deus, né, na minha vida e com a gestação como realmente algo extraordinário, sabe? De tipo, eu olhava o positivo, André, e dizia assim, impossível ser eu. Não tem como ser eu porque eu não ovulo, né? Eu saí do laboratório com essa certeza. E como Deus, ele é amoroso. Como Deus é misericordioso. Quando eu fui fazer a ultrassom de 8 semanas para escutar o coração, eu fui no mesmo laboratório. Aí quando a gente saiu, eu virei para o meu marido e disse, amor, eu já saí daqui com um diagnóstico de infertilidade. E hoje eu estou saindo daqui ouvindo o coração da nossa filha. Então a ação de Deus, ela é sim extraordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia hoje, de uma forma muito diferente, muito especial. A gente num formato diferente que vocês não estão acostumados e que eu também não estou acostumada. Hoje estreando esse novo formato, mas acima de tudo com uma vontade gigante de, como sempre, trazer um testemunho para tocar o seu coração, um testemunho que vai mostrar o quanto Deus é grande, é maravilhoso. Como sempre, eu vou te dizer que se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Andrélia Amazonas e eu te recebo com muita alegria no coração. Já te recebo te convidando para se inscrever no canal, ativa as notificações, porque a gente tem vários testemunhos lindos para você maratonar aqui, mais de 100 testemunhos da ação de Deus no canal. E eu tenho certeza que pelo menos um deles o Espírito Santo vai usar para deixar uma mensagem muito forte aí na sua vida. Então, já te convido, deixa o like também, deixa um comentário, compartilha. A gente quer muito trazer outros formatos, fazer alguns testes aqui no canal, para que a gente possa se aproximar até de quem está mais distante também da gente, não só que não esteja só aqui na cidade. E a gente está começando hoje com uma convidada muito especial, esse novo formato. Quero também já dizer para você que entre esses episódios que eu falei, que a gente já tem vários, lá na primeira temporada, o episódio de número 22, lá no iniciozinho, foi com a minha convidada de hoje, que é a Lorena Thier, aqui presente, online também. Lorena, que alegria te receber aí do outro lado, viu? Bem-vinda. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço mais uma vez, o convite. Tu sabes que o Cristocast já mora no meu coração, Tu sabes que eu já tenho um carinho muito grande pelo Cristocast, rezo muito pela sua missão, rezo muito pelo seu apostolado, e é uma alegria e um prazer muito grande de retomar, de estar aqui de novo, nesse novo formato, mas podendo, através da minha voz e da minha vida, poder anunciar também esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso e que faz maravilhas. Isso. A gente escolheu começar esse novo formato aqui com a Lorena por dois motivos. Primeiro, que esse episódio vai para o ar no Dia das Mães desse ano, agora de maio de 2025. E segundo motivo, porque lá no nosso primeiro ano, quando a Lorena esteve conosco, ela estava com um barrigão gigante de, acho que era 9 meses, não era que tu estavas?
7 meses, que ela é de 7 julho, meses né? E aí a gente... de julho, eu acho que o verdade. meu fechou a temporada do Dia das Mães. Acho que tu veio numa campanha onde eram as mães, e aí acho que o meu fechou essa campanha do Dia das Mães. E aí eu já estava com 7 meses. Isso. Eu lembrava disso hoje, tu acreditas? Eu Tava com barrigão lembrava lindo. disso hoje. Foi. E hoje a gente vai Sim, revisitar um pouco desse episódio antigo, contando a sim. história do teu testemunho, que foi um lindo milagre, e um milagre que hoje está com quantos anos? 2 já? 1 ano e 10 meses. Quase 2. 2, quase! Olha que lindo! Mas vamos Quase. voltar, então, lá. A gente falou naquela época, né, sobre o grande milagre que aconteceu na tua vida. Inclusive, a própria chamada do programa era falando sobre isso. Eu queria que tu contasse um pouquinho de como era naquele momento. Então vamos começar pela chamada, né? Porque eu acho que a chamada ela já é impactante, né? Quando eu realmente falo sobre a minha ida ao laboratório para descobrir a infertilidade, né? Então fui ao laboratório, estava fazendo mesmo a pesquisa, né, da síndrome do ovário policístico e de fato ali eu detectei que eu não ovulava, né? Que eu tinha essa dificuldade de ovular. E né, continuei, né, com as minhas orações, continuei alimentando a minha fé nesse período, até que o positivo veio, né, e o positivo veio após 11 anos de espera, né, não que eu demorei 11 anos para fechar o diagnóstico, não é isso, mas nessa espera, né, do meu milagre durou aí o período de 11 anos, mas o positivo veio, e aí por graças de Deus, eu retornei ao mesmo laboratório, né? E com 8 semanas eu escutei o coração da minha filha. E aí, realmente, eu partilhava com meu marido e dizia, amor, um dia eu saí daqui, né, tendo o diagnóstico de infertilidade. E hoje eu estou saindo, ouvindo o coração da minha filha. E aí eu dizia para vocês, né, e quero repetir, porque eu acho que isso deve ser, isso deve ecoar nos nossos corações, isso deve ecoar, né, nos nossos ouvidos. E eu dizia, né, que sim, a ação de Deus é uma ação extraordinária. Porque eu olhava para o positivo, escutava o coração da minha filha, e até hoje, André, olho para ela, eu vejo a ação extraordinária de Deus, né, porque eu não foi da minha vontade humana, não tinha como eu e o meu esposo realizarmos isso, né? Não tinha como. Realmente Deus nos visitou de uma forma extraordinária, né? Para nos dizer, né, que Ele pode e que Ele tudo pode na nossa vida. E olhar para minha filha hoje é ter essa certeza, sabe, Andréia, de que realmente ele fez muito por mim, pelo meu esposo, muito mesmo, e que até hoje ofertar a nossa vida em missão, em anúncio, né, em doação de vida mesmo é pouco para o que ele nos agraciou, sabe, é pouco. Então, estar aqui hoje, dizer, por isso que é impossível dizer não para ti, né, porque dizer não para ti é dizer não para Deus. É dizer não para essa ação que deve ser proclamada, né? E eu me lembro que nesse episódio eu também partilhava contigo que a graça não podia ser retida em mim e no meu esposo, né? Que a vinda da Isabel, né? Que a minha gestação não poderia parar em mim e no meu esposo. Então, Cristocast era também a confirmação de Deus, tá vendo, minha filha? Então, usa esse meio para proclamar a minha graça. Sabe? Usa esse meio para me anunciar, porque eu quero que muitos corações também me conheçam a partir do testemunho de vocês, né? Então, realmente não tem como te dizer não, porque te dizer não era o mesmo que dizer não para Deus e eu não posso reter a graça em mim,
né? Eu não posso reter o poder e as maravilhas de Deus só para minha família, sabe? Então, muitas pessoas devem crer, confiar e esperar nesse Deus que nos ama, sabe? Eu queria te perguntar, assim, na época que o programa foi ao ar, eu me lembro que a gente teve vários comentários dando realmente graças a Deus e que são casos que realmente acontecem com muitas mulheres, a questão da infertilidade ou de problemas, né, para gerar uma vida, e é algo que é tão desejado por tantas mulheres, assim. E a gente, levando o teu testemunho, é algo que, acima de tudo, está levando uma esperança gigante, né, na confiança em Deus, de que é algo que vale a pena você crer, você se dedicar a orar, né, a entregar a sua vida. O que foi que aconteceu na época, assim, quando o programa foi para o ar? É impressionante como é que eu posso dizer? Não seria impacto, mas é impressionante o alcance, Andréia, do Cristocast. Sabe? A gente acha, né, que vai alcançar só o nosso núcleo, né? Porque as pessoas me seguem o Cristocast, seguem a Andréia, a gente bota aquelas colaborações, aí a gente acha que só essas pessoas, né, que me seguem, tá, vão seguir, que vai ter o alcance. Mas logo depois que o episódio foi no ar, e isso que é belo, e é isso que eu queria partilhar com vocês, de que é um alcance que a gente não tem dimensão, e que bom, e a gente tem que dar graças a Deus de ter esse meio, de ter essa forma de evangelizar. Uma amiga minha, né, uma colega minha que estudou comigo no tempo do ensino médio, veio me procurar no privado, né, agradecendo, né, por eu ter dado esse testemunho, e o que é interessante é que não alcançou a ela no fato da maternidade, porque ela já é mãe, mas alcançou a ela nessa intimidade com Deus. Então, assim, uma alma poder voltar ao encontro com o Senhor já deu. Se outras mães puderem ter forças, né, para esperar o seu milagre, glória a Deus, mas Andréia, isso para mim foi impactante. Porque até então eu achava que eu ia alcançar só mulheres que estavam também passando pelo mesmo processo que eu passei. Na minha cabeça era esse, né? E já estava de bom tamanho. Mas quando chegou a mensagem para mim, e eu percebi que é além, né? De tipo, Senhor, é uma alma que volta para a amizade contigo. É uma alma que talvez estava fria ou morna na fé, na esperança, por qualquer outra dimensão, por qualquer outra tribulação, por qualquer outra dificuldade, pelo meu testemunho, voltou ao encontro e amizade contigo. Então, assim, é muito além, Andréia, sabe? E uma das minhas preocupações, quando realmente eu venho dar o meu testemunho da minha vida, é sobre isso. Senhor, mas que eu fale de ti, que através da minha vida, que através das minhas práticas de oração, que através das minhas práticas de piedade, as pessoas não conheçam a ti, mas te conheçam. Conheçam o amor que eu tenho devotado a ti e a tua mãe, e encontrem nessa pequena história, nessa história frágil, muitas vezes, tu, Senhor, né? Eu sempre me preparo para isso. E ali eu vi, Andréia, concretizado, sabe? De ela, no meu testemunho, ela poder se reencontrar com Deus. Isso me impactou, né? Te confesso. E muito recentemente agora... Não, pode falar. Continua. Recentemente... E recente agora, tipo, acho que, sei lá, anteontem, né? E tu vem repostando, né, para fazer essa revisitação e tal. Eu vi o quanto que realmente a minha vida impacta por outras mulheres que já estão se preparando para uma possível infertilidade,
né? E aí eu, né? E aí ela me procurou. E eu já te falei, né, que na CAS eu faço esse tipo de apostolado já, né, de aconselhamento e acompanhamento espiritual, né, na CAS eu acabo assumindo funções mesmo de pastoreio, e aí, recentemente, né, uma mulher, né, me procurou dizendo que já tinha mesmo pensado em mim, já tinha pensado na possibilidade de eu aconselhá-la por toda essa minha história, né? Por toda, por Lindo. toda a luta que eu passei, por toda a luta que eu passei, e ela via em mim esta figura de referência, essa figura de mulher que estaria ajudando ela neste processo, que ela não sabe ainda, né? Se realmente vai se delinear para uma infertilidade, somente uma espera de Nosso Senhor, mas que ela via na minha história, que ela via em mim alguém que pudesse ser o Cirineu dela. Alguém que pudesse estar ali Bonito. aconselhando, orientando, sabe, André? Então, tipo, acho que a minha vida está deixando rastro, né? Como diz São José Maria Escrivá, né? Eu acho que é para isso, né? Né? Eu acho que eu tô E sabendo olha, bem viver a minha eu vida, tá deixando rastro. fico muito feliz, sabe? Fico muito feliz, porque, especialmente porque a gente que faz o programa, tu sabes, né, que tu foste logo da primeira temporada, tu sabes que a gente começou meio sem saber direito o que estava fazendo, né? E Deus foi conduzindo realmente, assim, o Espírito Santo foi conduzindo a gente, especialmente, eu acho, trazendo as pessoas que Ele queria, né, que participassem do programa para que os testemunhos acontecessem e fossem realmente parar na cabeça e no coração daquelas pessoas que ele quer alcançar, que é o Uhum. principal. Eu sempre falo que o programa não é meu, a gente aqui, do lado daqui, a gente é só um veículo para que o testemunho dele aconteça, para que a flecha chegue naquela pessoa que ele quer, sabe? Uhum. E a gente realmente não tem a menor ideia do quanto a gente consegue alcançar. Não temos mesmo, assim. Uhum. Outro dia não, já tem uns meses, uns 2 meses talvez, eu estava conversando, eu recebi uma mensagem do Joey Neres, que foi o programa de número 2, não, de número 3. Uhum. E o Joey me falando que ele recebeu uma mensagem de um rapaz que ele também não conhecia, nem era da nossa cidade, nem nada, que foi tocado pelo programa dele, que estava passando pela mesma coisa, e entrou em contato, e ele conseguiu ali, graças a Deus, conversar e orientar. Então, muito mais do que a gente, vocês são esse canal também. E dá uma alegria, uma esperança de que não somos só nós, de que a gente não está sozinho e de que a gente está, na verdade, construindo algo muito bonito para Deus, assim. Que bom ver isso. É muito bom. Muito. E eu me recordo, né, de no episódio 22, né, que a gente está aqui revisitando, de eu realmente te falar dessa importância desse teu projeto de evangelização, de falar o quanto que nós católicos somos carentes de veículos de comunicação que levam a palavra de Deus, que edifiquem a igreja, né, que nos levem a realmente buscar e querer cada vez mais a nossa santidade. E o Cristocast, para mim, já é essa confirmação. Sabe, minha irmã? Eu realmente só rezo para que tu tenhas, junto com a tua equipe, forças mesmo, e não parem, porque Deus já está fazendo a sua obra. Né? Eu acho que. E quando tu fores revisitar os outros episódios, eu acho que tu só vai ter essa certeza no teu coração. Que realmente não é mais tua, né? Deus só te usou. E eu lembro que tu partilhava comigo, que tu fazias o retiro de discernimento lá na Semente do Verbo, quando, né, Deus colocou isso no teu coração. E para mim isso é muito claro, sabe, Andréia, de que já é a obra de Deus.
e que ele realmente te capacitou e vai continuar te capacitando para dar continuidade. Não pode parar. Olha, quero te dizer que eu achei que, como é online, eu não ia chorar, mas não funcionou. Já quero chorar, meu Deus. Mas sabe, porque assim, tu acabaste sendo voz de uns questionamentos que eu tenho tido mesmo. Porque a gente, do lado daqui, a gente não sabe realmente o quanto a gente, se o nosso esforço, se a nossa vontade de evangelizar, se chega realmente do outro lado. A gente não tem como saber realmente isso, sabe? E tu acabaste sem querer sendo voz, acredito muito, voz do Espírito Santo me respondendo algumas questões que estavam no meu coração. Ai, que bom. É bom isso, né? É bom. É muito porque eu brinco que meu Wi-Fi com ele é rápido também, viu? Eu pergunto e vem logo. Que bom. Lorena, que bom. Lorena, e assim, ainda falando sobre o programa número 22, né? O antigo. Como é que tu enxergavas antes, né, a questão do teu milagre? Porque naquela época a bebê ainda não tinha nascido, né? Tava quase, mas ainda não tinha nascido. E quando ela nasceu, como é? Dá uma sensação de estar vivendo um milagre, de ser agraciada por Deus? Aí agora quem vai chorar sou eu, mas eu não garanti nada, porque eu me conheço. Andréia, sendo muito, muito, muito sincera, quando eu recebi a minha filha nos braços, né, que eu realmente peguei a minha filha, no meu coração era assim, né, era uma explosão de alegria, e eu dizia assim, eu tô tocando no milagre. Que até então era só sentido, eu não conseguia tocar, eu sentia os chutinhos dela, ou a mãozinha dela, e que por si só já era uma graça muito grande. Não tem. E aqui realmente não é vaidade. E eu queria deixar isso muito claro, porque o sentimento que eu tenho de ser agraciada não é por mérito. É justamente por não ser merecedora. Então, assim, o Cântico de Maria, né? Não sei se tu conheces, que está na Palavra de Deus, mas Valmir Alencar canta, né? A Palavra de Deus, então é uma música muito bela, é o que realmente entoa a minha vida, sabe? É realmente o que embala todo o meu louvor a Deus, porque foi quando Nossa Senhora recebe a saudação de Isabel, ela olha que ela é muito pequena, que ela é muito humilde e ela engrandece o nome do Senhor. Então, quando eu recebi a graça do milagre, na mesma hora, André falou assim, eu sei que eu sou humilde, eu sei que tu olhou para minha humildade, eu sei que tu olhou para todo o período que foi sofrido para mim. E Deus sabe o quanto que para mim foi doloroso, o quanto que para mim foi sofrido aceitar os nãos dele. E então, quando ele olha, né, tipo, para a humildade da minha filha amada, para mim, é a mesma coisa. Claro que eu estou muito longe de Nossa Senhora. E aqui eu quero deixar muito claro isso. Não quero me comparar a Nossa Senhora. Mas quando eu medito nesse episódio, né, dele olhar para Nossa Senhora e escolher ela como ser a mãe do Salvador, ele olhou para mim e viu o que eu passei de sofrimento e viu que Nossa Senhora ia passar de sofrimento. Mas nós fomos servas fiéis, né? Eu permaneci com ele, independente do que fosse, né? E aí, na mesma hora, tipo, era a graça, não porque eu merecia, mas justamente por eu não merecer, e esse não merecer agradou a Deus. Tu entende, amiga?
É o não merecimento que agrada ao Senhor. E aí sim é tomar posse da graça, né? É tomar posse de que, obrigada, Senhor, porque agora eu gero a minha filha. E aí, quando eu recebo ela meu Deus do céu, acho que foi a mesma coisa que Nossa Senhora quando acolheu Jesus, sabe? É tipo, eu toco no milagre, eu toco na graça. Então, aquilo que para mim parecia ser abstrato, né? Não, a graça sobrenatural, ela é abstrata. Andréia estava tocando no milagre e eu ficava assim, bestificada. As primeiras horas, assim, né? Eu tive parto cesariano. As primeiras horas que eu olhava para minha filha no bercinho do meu lado, não tem outra palavra, eu estava bestificada. Porque ali era o milagre concreto, sabe? Que tinha duas mãozinhas, dois pezinhos, sabe? E eu dizia assim, Senhor, meu Deus, eu toco no milagre, eu pego no milagre, né? Então, foi o cântico de Maria que me acompanhou pós-nascimento dela, sabe? Obrigada por ter olhado para mim, para minha humildade, sabe? E assim como eu acho que Nossa Senhora viu em Jesus a salvação, sabe? A soberania de Deus. Claro, minha filha não é Jesus, mas quando eu olho para ela, quando eu olhei para ela e quando eu olho para ela, é a soberania de Deus, sabe? De destronar os soberbos, de destronar os poderosos, que ele é o Todo-Poderoso ali, concretamente está a soberania dele, porque ele pode fazer o impossível, né? O impossível. Então, assim, quando a minha fé diminui, e sim, se tu me perguntar, mesmo depois do milagre, mesmo depois de contemplar tudo isso, se eu ainda fraquejo na fé, sim, fraquejo, mas eu olho para minha filha. A minha filha, todos os dias, Andréia, ela não deixa eu parar. Eu posso fraquejar, mas ela não me permite parar. Então, isso é o contemplar a soberania de Deus. Porque nela eu contemplo que eu posso voltar a crer. Porque ela é o concreto da ação de Deus, sabe? Na minha vida. E na vida de qualquer pessoa, né? E tu consegues, assim, lá atrás, né, a gente sempre se perguntava no programa, inclusive, né, por que é que vale a pena crer? Mas agora talvez tu tenhas uma outra visão até, talvez até mais forte, talvez mais completa. Por que vale a pena? Por que valeu a pena perseverar na oração, ainda quando fraquejava, né? Por que é que vale a pena? Tá. Vale a pena, Andréia, porque agora verdadeiramente é o meu caminho de santificação. Quando eu vivia à espera, eu vivia um vazio, né? Eu já era casada há muito tempo e a gente ainda não tinha gerado filhos biológicos. E eu acho que no episódio 22, eu acho que eu falava sobre isso. De tipo, a gente já estava bem engajado na CAS, então eu já tinha essa função de mãe espiritual, só que quando eu voltava para casa, o meu lar era vazio, porque eu não podia levar os meus filhos espirituais para casa, né? Então, a vivência do meu matrimônio, a vivência do meu estado de vida era vazia, faltava algo. Hoje, vale a pena crer, porque agora não falta. E ela vem concretizar verdadeiramente o meu meio de santificação. Porque agora eu tenho um bebê para cuidar. Porque é trocar a fralda dela, é ninar ela durante as madrugadas, é alimentar ela, entendeu? É descer para brincar com ela. Ou seja, é nas minhas pequenas, é nas minhas pequenas tarefas de mãe, de cuidar dessa pequena alma que eu estou me santificando. Então, vale a pena crer, amiga, porque eu estou salvando a minha alma. Por isso, vale a pena, né? Valeu a pena esperar, porque agora eu posso concretizar, né, através de atos concretos, o meu caminho de santificação.
Sim. E como é que foi, assim, em família? Né? Eu me lembro que tu citaste também o teu esposo. A pequenina mudou, assim, eu sei que muda, obviamente, a rotina de uma família, mas espiritualmente fortaleceu vocês? Mudou tudo. Se eu já partilhava, né, de que a infertilidade nos ajudou na nossa conversão pessoal e que eu já via mudanças, né, no meu esposo, mudanças concretas de um homem mais piedoso, de um homem mais temente a Deus, com a vinda dela, eu vi um amadurecimento como pai. Ele sempre foi muito protetor, né? Ele sempre foi muito cuidadoso comigo. Agora, Andréia, essa virtude de São José está muito mais clara no meu marido. Eu vejo, sim, o brilho nos olhos dele, sabe? Eu vejo que ele realmente está realizado na sua vocação. E isso também me realiza como esposa, né? Então, ver o olhar dele para nossa filha me realiza como esposa, porque o que mais me angustiava como mulher e esposa é eu saber que eu não poderia dar para ele um filho. E eu dei, eu não, né? Deus deu. E ver a felicidade dele ao cuidar da nossa menina, ao cuidar da nossa família, sabe? A ser um pai zeloso, a ser um pai cuidadoso, a ser um pai que brinca, também alegra o meu coração. Então eu vejo que ele amadureceu, sabe? Ele amadureceu muito, Andréia, muito mesmo. E eu acho que se antes eu ainda poderia ver alguns resquícios de um esposo menino, né? Às vezes os homens eles têm mais, a gente amadurece mais rápido, mais, e que às vezes que eu poderia ver ali um resquício, sabe, de um homem mais, não é infantilizado, mas um pouco menos maduro, mudou, virou a chave, né? Hoje realmente a maturidade dele, né, e a masculinidade dele vem assim para fora, vem aflorada e é belo de contemplar isso. E isso mudou com a vida dela, né? Nos tornou mais maduros, sabe? Nos tornou mais responsáveis, sabe? Acho que ter ela nos trouxe mais esse senso de responsabilidade. Agora eu tenho por quem viver, sabe? Agora eu tenho por quem lutar, né? Não colocando ela jamais no lugar de Deus, que sim, a gente já tinha um senso de responsabilidade, mas muda, né? A gente tem agora uma criança para cuidar mesmo, né? Para educar, para apresentar Jesus, para apresentar Maria, né? Para nos preocupar mesmo com também a alma dela, não só mais com a alma um do outro, mas com a alma dela. E esse senso de maturidade, de responsabilidade aflorou nele, né? Veio para fora, sabe? Acho que aquilo que estava adormecido, parece que ele esperava, sabe? Ele esperava também o seu milagre, né? Que ele não gesta. Mas ele também, enquanto meu José, né? Enquanto esposo, ele também esperou o milagre dele. E o milagre dele veio, e com isso ele e aí, com isso, sabe, ele vem e bota para fora todo o potencial que ali ele estava guardando para o momento certo, sabe? E que talvez na minha imaturidade eu não soube perceber, entende? É isso. E o que tu dirias, o que tu poderias dizer hoje, não só para as mulheres, assim, talvez para um casal, né, que passe por essa espera? Que eles amem a Deus e a Nossa Senhora acima de tudo. Porque se esses casais, né, que estão passando pelo que eu e meu esposo passaram, o que eu tenho para dizer para vocês, queridos, é que amem a Deus sobre todas as coisas. Porque no amor a Deus, vocês vão descobrir que são amados e no tempo certo, no momento oportuno, os filhos virão. Virão porque vocês estarão preparados para acolher, né, a responsabilidade de que é
educar, né, uma alma para Deus. Então, amem a Deus acima de tudo e de todos, acima até desta dificuldade que vocês estão passando, porque é nesse amor que vocês vão descobrir o quanto que vocês são amados por Deus. E a gente precisa, a gente que passa por esse processo de infertilidade, a gente precisa se sentir que nós somos amados por Deus. E nós somos muito amados por Deus. Olha, Lorena, a gente na primeira temporada ainda não tinha a pergunta que eu vou te fazer agora, tá? Agora já tem. Então, a pergunta agora é: se você encontrasse hoje com Jesus, o que você falaria para ele? Obrigada. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Eu falaria isso para Jesus. Obrigada por, no momento que eu estava no fundo do poço, você olhou para mim com amor e me abraçou. Eu falaria isso para Jesus, André. Que linda, minha amiga. Muito linda. Me emociono junto contigo, porque eu compreendo completamente assim, qual é essa sensação de ter sido olhada por Deus, né? Diante da nossa pequenez, ele conseguiu olhar para a gente, ele achou a gente merecedora. Eu sempre falo assim que Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que ele olha na nossa pequenez e fala assim: minha filha, eu vou te ajudar, eu vou te cuidar, né? Eu estou contigo. E a única coisa que a gente precisa fazer é não fechar o nosso coração. Eu sempre gosto de dizer que é natural que a gente questione, que nós tenhamos dúvidas, sim, mas que essas dúvidas, que esses questionamentos sirvam para que a gente tenha uma conversa verdadeira com ele, e não que nos afaste, né? Se eu estou triste, eu vou dizer: pai, eu estou triste, eu não entendo, por que está sendo assim? Me mostra, por que eu estou errando? O que vai te agradar? Né? Então, que os questionamentos sirvam para nos aproximar mais dele e não para nos afastar. Sim. E eu compreendo completamente a tua emoção, porque esse sentimento de ser verdadeiramente amada por Deus, né? Nossa, ele me olhou na minha pequenez e me amou. É lindo. É isso, sabe, Andréia? Se eu encontrasse Jesus hoje, eu diria isso para ele, né? Eu não sei se eu ainda tenho algum tempo, mas tenho. Tem um episódio do The Chosen que me marca profundamente, porque quando eu vi esse episódio, eu me vi naquela mulher. E eu não sei se vocês já viram o The Chosen, mas é o episódio que ele encontra com a mulher que sofre, né, de sangramento muitos anos, o fluxo de sangue, né, e ela sofre muito tempo. E aí a fé dela, né, de tipo, vou lá, no meio da multidão, vou só tocar na barra dele, porque eu sei que eu vou ser curada. E assim ela fez. E aí ele sente aquilo, ouve aquele diálogo, aí ele se abaixa, olha para ela e só diz assim: eu sei. Andréia, eu partilho com vocês de que por que esse episódio me toca profundamente, eu me vejo na mulher. Porque eu já fiz o mesmo movimento que ela para a Eucaristia. Com um ato de fé, eu estava na basílica, na missa, na homilia, e eu sempre tive um fluxo muito intenso,
Aí me perguntam, né? Ah, então a gente curou e tu continua, então tu não sangra mais. Não, gente, eu sangro, porque é isso. A gente tem que parar de esperar a cura exterior. Ele me curou interiormente, então eu já estou feliz da vida. Então, se eu tiver que carregar a cruz da menstruação, eu carrego, porque ele já me curou internamente. Mas, enfim, estava na homilia. Eu fiz esse ato de fé. Eu digo, eu vou comungar de ti, então tu vais me curar. E aí, na minha comunhão, Andréia, eu escutei isso do Senhor. Eu sei, minha filha. Eu sei o quanto que tu sofres. Eu sei o quanto que isso é desgastante para ti. Eu sei. Então, amiga, então por isso que eu diria isso para ele, obrigada por ter me olhado, porque é assim, eu me sinto como ela, sabe? E aí nessa liberdade que a gente encontra no amor de Deus, eu posso viver plenamente a minha filiação divina, a minha vocação como mãe, a minha vocação como esposa, sabe? E é nesse ato dela de liberdade, dela tomar um banho na água, né? Mas é assim que a gente se sente quando a gente é curado, sabe? Por Jesus. A gente quer ser livre. Então, para ela, foi aquele banho na água. Para mim, é eu viver com plenitude a minha vocação, sabe? Então, é isso. Por isso que, como me marca muito, porque realmente ele, na comunhão, ele me abraçou, ele me amou, ele disse, eu sei. E tá aí a minha cura, né? Ele me deu a minha cura. Então é concreto, então não foi coisa da minha cabeça que eu vivi naquela comunhão, entende? E aí eu não poderia, né, aqui nesse meio de evangelização, não poderia deixar de partilhar isso, porque as pessoas também precisam retomar a Eucaristia, porque as pessoas precisam retomar a sua fé eucarística. É o Cristo Eucarístico que faz milagres, é o Cristo Eucarístico que nos cura. Né? Então, se eu puder acrescentar, eu diria isso para os casais que estão, né, passando pela infertilidade. Comunguem mais. E se puderem, comunguem todos os dias. Né? Vão ao encontro de Jesus na Eucaristia. Amém, eu compartilho dessa dica. Acho importantíssimo mesmo. Minha amiga, que alegria conversar contigo de novo. É lindo, é lindo lembrar e é lindo porque eu também posso fortalecer o que eu já sabia, o que eu vi, o que eu acompanhei acontecer, né? E também, assim, testificar aqui que o testemunho, ele realmente arrasta, o testemunho modifica, o testemunho toca. E eu quero, assim, orar para que o teu testemunho continue alcançando muito mais pessoas, assim. E que tantas mulheres, tantas famílias, na verdade, né, possam ser alcançadas por essa graça que a tua família foi alcançada. E que hoje a gente tem uma bebezinha linda aí que um dia vai ter a consciência de que ela foi um presente de Deus, realmente, um milagre de Deus, né? E que isso se perpetue na história de vocês, assim. Muito obrigada por trazer mais uma vez esse testemunho aqui. Tu queres deixar mais algum recado? Não, então, eu não queria deixar a mensagem, eu queria encerrar com a mensagem. Aí eu queria ver se ela estava aí, que aí eu trago ela rapidinho. Pode ser assim? Pode, claro. Pois é. Tá bom, a gente Peraí, rapidinho. Vou aproveitar e deixar um recado. Gente, por enquanto a Lorena foi buscar o presente de Deus que ela recebeu, eu quero aproveitar e convidar você a deixar o seu like aqui pra gente, a comentar. Você, de repente, está passando por alguma situação, eu quero reforçar, basta você crer em Deus, porque Ele olha para nós. E olha esse presente lindo que Deus agraciou a família da Lorena, que é a Isabel linda! Oi, princesa!
Então, eu acho que não precisa falar nada, né? A gente, tá aqui o meu recado. Tchau. Linda. Acho que não precisa falar nada, né? Tá aqui o meu recado. Dá tchau, filha. Dá tchauzinho. É. Oh, meu Deus. Tchau É pra tia Andréia. Tchau. Um presente de Deus. Um presente. A próxima visita ao teu episódio já vai ser ela falando, já pensou? Ai, vai ser lindo. Muito lindo. E eu acho que, minha amiga, muito passa obrigada, por aí, né? Viu? Passa por aí, minha amiga. Agradeço, viu? Minha amiga, muito obrigada. Assim, deixar um recadinho. Tá bom. Eu que agradeço, né? E que Nossa Senhora possa interceder cada vez mais por vocês. Amém. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Gente, vocês que ficaram acompanhando até agora, olha que testemunho lindo da Lorena, essa bebê linda, esse presente de Deus, que é Isabel. Eu espero que o Espírito Santo tenha também soprado aí no seu ouvido, dizendo: creia cada vez mais, ore cada vez mais, que Deus vai te ouvir. E a gente está aqui para ser essa rede também de apoio da sua fé. A gente tem vários programas, vários testemunhos, justamente para te ajudar a fortalecer o seu coração, a sua fé, e que o Espírito Santo possa fazer morada aí no seu ser, na sua alma. Eu e você nos vemos no próximo CristoCast.